10h04. Muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. A Justiça aceita a denúncia e Beto Richa vira réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além do ex-governador do Paraná, outras 9 pessoas são acusadas pelos mesmos crimes. No âmbito da Operação Integração, o Ministério Público investiga o desvio de 8 bilhões e 400 milhões de reais por meio do aumento de tarifas de pedágio. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O governo publica decreto que concede indulto humanitário a presos com doenças graves. Mercado baixa a estimativa de inflação de 2019 para 3,87%. A Justiça de São Paulo volta a suspender a concessão do estádio do Pacaembu. Funcionário da equipe técnica da dupla Henrique e Juliano morre eletrocutado em Minas Gerais. Larissa Coelho. O incidente ocorreu no momento em que a vítima fazia ajustes no palco onde ocorreria o show. Prefeito Bruno Covas diz estar aberto ao diálogo sobre o aumento do IPTU em São Paulo. Fernando Martins. Moradores da capital criaram um movimento para tratar do assunto e prometem acionar o Ministério Público. São destaques desta segunda-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E o pacote do ministro Sérgio Moro contra o crime e a reforma da Previdência terão que dividir as atenções no Congresso. A informação que chega de Brasília, Levi Guimarães. O governo tem o desafio de fazer avançar, ao mesmo tempo, 2 pautas prioritárias: o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a reforma da Previdência. Ambas devem chegar praticamente juntas ao Congresso. Tanto Moro como o ministro da Economia, Paulo Guedes, aguardam apenas a volta do presidente Jair Bolsonaro para que ele assine as propostas. O receio de parte da base aliada é que uma matéria acabe prejudicando a outra por dividir as atenções e o capital político do Planalto. Ambas têm pontos polêmicos que encontram resistência entre parlamentares. Para o deputado João Campos, do PRB, é possível que uma das propostas ganhe a preferência dos deputados. Do ponto de vista regimental, não. Pelas razões que disse aqui. São matérias que acerca delas não há nenhuma conexão. Agora, o jogo político interno na casa pode, em algum momento, permitir isso. Que um determinado partido destrua a votação de uma matéria em detrimento de uma outra. É possível. Por um lado, o pacote do ministro Sérgio Moro tem um apelo maior entre a sociedade. Porém, o governo coloca as mudanças na Previdência em primeiro lugar dentre as prioridades. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também diz que no plenário a reforma vai ter preferência. Essa tem prioridade, agora a Previdência será votada antes. Álvaro Dias, do Podemos, acredita que é possível conciliar as 2 pautas. São 2 alternativas fundamentais para o futuro do país, porque a pauta anticrime é, a meu ver, uma pauta econômica, já que se o Brasil mostrar ao mundo que se tornou um país sério, que combate para valer a corrupção, os investimentos externos que foram embora em razão da corrupção retornarão, promovendo o crescimento econômico e desenvolvimento. Por ser um projeto de lei, o pacote anticrime precisa de maioria simples para ser aprovado. 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Já a reforma da Previdência, por ser uma emenda à Constituição, requer 308 deputados e 49 senadores. De Brasília, Levi Guimarães. Bom, internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro apresenta melhora, segundo o último boletim médico. Mais informações com a Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ao completar 2 semanas de internação em São Paulo, dá sinais claros de recuperação. Segundo o último boletim médico, o presidente está sem febre e continua recebendo antibióticos. Ontem foi iniciada a redução gradativa da alimentação que ele vinha recebendo direto na veia. E está sendo mantida uma dieta cremosa associada a suplementos. Ainda segundo os médicos, o presidente segue realizando exercícios respiratórios de fortalecimento muscular, alternando períodos de caminhada. Desde sexta-feira, Bolsonaro vem recebendo ministros, mas as visitas
permanecem restritas. Ontem, por meio das redes sociais, o presidente se comprometeu a melhorar o atendimento no SUS, no Sistema Único de Saúde. Agradeceu aos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e pediu empenho da Polícia Federal para encontrar o mandante do ataque contra ele ainda durante a campanha eleitoral. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos da PF, indicasse, obviamente, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime. Olha, nesse fim de semana, o presidente, ele anunciou o nome do novo presidente do INCRA, o general João Carlos Jesus Correia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ele confirmou que, por orientação da presidência, estão sendo estudadas mudanças na concessão da carteira de motorista. A ideia é aumentar a validade do documento no país e também acabar com a obrigatoriedade dos simuladores para quem vai tirar a carteira pela primeira vez. O presidente ainda se comprometeu a rever medidas que afetam caminhoneiros e a questão também do novo modelo de emplacamento. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que garante o chamado indulto humanitário a presos com doenças graves ou terminais. Na prática, se trata de um perdão da pena para presos, por exemplo, que tenham se tornado paraplégicos, tetraplégicos, cegos ou que tenham doença grave permanente e com limitação da atividade que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados na prisão. O indulto também será dado a presos com doenças graves como câncer e AIDS em estágio terminal. Estão fora dessas regras presos condenados por crimes de corrupção, hediondos, crimes de tortura, terrorismo e crimes com grave violência contra a pessoa, como estupro, corrupção de menores. De Brasília, Luciana Verdolim. Os altos índices de violência e a burocracia afastam fabricantes multinacionais de armas do Brasil. Nem mesmo o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse de armas, anima as empresas estrangeiras. Entre as dificuldades está um decreto que prevê um plano de nacionalização para as empresas que queiram fabricar no Brasil qualquer tipo de produto controlado pelo Exército. As leis brasileiras também dificultam a importação de armamentos que têm similares no mercado nacional. O governo de Jair Bolsonaro deve recorrer ao italiano para interceder junto ao Vaticano e evitar críticas da Igreja Católica em eventos sobre a Amazônia. Internamente, o Planalto avalia a Igreja Católica como uma potencial opositora que está se articulando para influenciar debates antes protagonizados pelo PT. Em outubro, durante o Sínodo sobre a Amazônia, o Vaticano vai discutir mudanças climáticas causadas pelo desarmamento ou pelo desmatamento e também o impacto em povos indígenas e quilombolas. A avaliação é que setores da igreja, chamados de clero progressista, pretendem aproveitar esse encontro para criticar o governo Bolsonaro e obter impacto internacional. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, confirmou a preocupação em neutralizar os ataques. E o Planalto também prepara uma ofensiva diplomática junto ao Vaticano. Em nota oficial, o GSI informou que não há críticas genéricas à igreja, mas que parte do Sínodo sobre a Amazônia trata de aspectos que afetam a soberania nacional. A Advocacia Geral da União cobra R$2 bilhões em 623 processos de improbidade administrativa nos últimos 3 anos. Os alvos são principalmente fraudes previdenciárias, como o uso de dublês para perícias médicas, documentos falsos para obter benefícios e ameaças a funcionários do INSS. O número de ações ajuizadas cresceu 55% em relação às 400 registradas entre 2002 e 2015. O procurador federal Alessander Janussi atribuiu o aumento à criação da equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa feita em 2016. E aqui em São Paulo, um macaco tem o diagnóstico de febre amarela dentro do zoológico. A informação de Daniel Lian.
Após o diagnóstico de um macaco contaminado por febre amarela no zoológico de São Paulo, a prefeitura recomenda que pessoas que não sejam vacinadas contra a doença não frequentem o local. O bugio está vivo, isolado e sob monitoramento. A Secretaria de Saúde colocou em prática uma força-tarefa para a vacinação dos visitantes e da população do entorno do Jardim Botânico e do Parque Zoológico da capital paulista. A campanha ocorre por meio de postos volantes e de casa em casa, num raio de 300 metros em volta do ponto turístico, distância estimada de alcance de voo do mosquito. Em todo o município, a cobertura vacinal é de 77%. Quem recebe a dose fica imunizado em aproximadamente 10 dias. Um posto de vacinação foi instalado na frente do Parque Zoológico de São Paulo. As autoridades sanitárias chamam a atenção para o fato de que a vacina para combater a febre amarela é segura e constitui a única forma eficaz de proteção contra a doença. Maria Lígia Nerger, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, alerta para a necessidade da população procurar os postos. Em algumas áreas da cidade, como ocorreu agora no zoológico, reforça a importância e a recomendação para que toda a população procure um posto de vacinação. A vacina é a maneira mais eficaz e segura de se proteger contra a doença. A doença, a febre amarela, ela é cíclica, ou seja, ocorre, na maioria das vezes, nos períodos quentes e chuvosos. Portanto, é importante a mobilização de toda a população para evitar o acúmulo de água parada e a possibilidade de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que também é um possível transmissor da febre amarela. Os casos registrados no ano passado são de febre amarela silvestre. A eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti contribui para evitar o retorno do ciclo urbano da chaga, que não ocorre desde 1942 no Brasil. A ministra da Agricultura diz que o desmame de subsídios ao agronegócio não pode ser radical. Tereza Cristina reagiu ao plano do ministro Paulo Guedes de reduzir a oferta de crédito com taxas subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a ministra disse que não é contra os cortes, mas defende uma discussão profunda com os dois lados cedendo um pouco. Tereza Cristina afirmou que não se pode criar pânico no campo e uma mudança política de subsídios pode desarrumar o setor, que é responsável hoje por 20% do PIB. Democratas e republicanos não chegam a um acordo e suspendem negociações sobre a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Assim, não está descartada uma nova paralisação no governo americano, já que o prazo para o consenso termina no dia 15 de fevereiro. O chefe de gabinete interno da Casa Branca, Mick Mulvaney, disse que o shutdown ainda está teoricamente sobre a mesa. Nesse domingo, o presidente Donald Trump afirmou que acredita que os democratas realmente querem uma nova paralisação. O indulto humanitário é publicado no Diário Oficial da União. A regra beneficia apenas presos com paraplegia, tetraplegia, cegueira ou doenças graves. O perdão da pena não vale para condenados por crimes hediondos, como corrupção, tráfico de drogas, crimes sexuais, tortura ou então atos praticados com violência. No final do ano passado, antes de assumir a presidência, Jair Bolsonaro disse que não concederia indulto a criminosos. Falando do noticiário internacional, milhares de pessoas foram às ruas contra o premier da Espanha nesse final de semana. Larissa Coelho. Em ato convocado por partidos de direita, cerca de 45 mil pessoas foram às ruas de Madrid no domingo para protestar contra o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Sob o lema "Por uma Espanha unida, eleições agora", os manifestantes acusavam Sánchez de trair a Espanha ao dialogar com separatistas catalães. Os presentes pediram ainda a antecipação das eleições, que estão previstas apenas para 2020. Durante a última semana, os partidos Popular, Ciudadanos e Vox lançaram uma onda de ataques ao primeiro-ministro. O motivo é a proposta feita pelo premier
TSE para que um relator independente acompanhe o diálogo com a Catalunha. Para os opositores, a ideia foi uma demonstração de fraqueza do governo. Além disso, os partidos interpretaram que o relator seria alguém de fora do país, como haviam pedido os ativistas favoráveis à independência da Catalunha. De acordo com a oposição, o primeiro-ministro cedeu aos separatistas, esperando obter apoio para aprovar a proposta de orçamento para 2019. Caso a lei orçamentária seja rejeitada, Sanches pode ser forçado a antecipar as eleições. O centro de treinamento do Flamengo recebeu cerca de 10 milhões de reais de programas de renúncia fiscal do governo do Rio de Janeiro. As autorizações para o clube captar recursos de empresas foram concedidas entre 2006 e 2014. O dinheiro ajudou o clube a colocar de pé o Ninho do Urubu, onde 10 jovens morreram na semana passada. O terreno para a construção do CT foi comprado em 1984, mas até hoje as obras não foram finalizadas e a diretoria prevê que isso deve acontecer até o final desse ano. Um estudo aponta que o brasileiro joga fora mais de 40 quilos de comida por ano. A pesquisa foi realizada pela Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo o levantamento, o total desperdiçado seria suficiente para alimentar 13 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o estudo, as compras grandes demais e as porções exageradas contribuem para o desperdício de alimentos. Empresário acusado de liderar quadrilha de sonegação em Mato Grosso é morto a tiros. Wagner Pimentel, de 47 anos, foi encontrado dentro do próprio carro na madrugada desse domingo em Cuiabá. Ele era apontado como chefe de uma quadrilha que sonegou 140 milhões de reais em impostos. Segundo o Ministério Público Estadual, o grupo era composto por empresários, contadores, comerciantes e corretores. Agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Está muito claro que o PSL será um problema para o governo Jair Bolsonaro. Vejam agora esse caso dos laranjas, dos possíveis laranjas, vão pipocando. Aconteceu em Minas Gerais, relativo supostamente ao ministro do Turismo, e agora um caso de uma candidata fantasma, supostamente fantasma, em Pernambuco. Acontece assim quando se usa uma sigla de aluguel, é o caso do Jair Bolsonaro. O PSL é uma invenção para abrigar o bolsonarismo. Uma invenção de Gustavo Bebiano, que foi o presidente interino do partido durante o processo eleitoral. Mas o fundador é Luciano Bivar, aquele que alugou o partido. Há um conflito muito claro entre esses dois e agora pipocando no caso dessa suposta laranja candidata irrelevante que teve menos de 300 votos, mas recebeu 400 mil reais do partido, do comando do Partido Nacional, candidata em Pernambuco, terra de Luciano Bivar, onde Bivar sempre controlou o partido, mas o dinheiro veio do comando central do partido, do Diretório Nacional, de Bebiano. A briga, o jogo de empurra entre eles sobre quem é o responsável, sobre quem foi o responsável por essa operação a ser investigada, está dado. A disputa está acontecendo agora. E dessa briga, dessa disputa de poder, pode sair a verdade sobre essas operações. O PSL é um problema. Não apenas no Congresso, não apenas como base de apoio, mas também na disputa de dinheiro, na distribuição de recursos, o partido rico, fundo partidário grande, um partido sem doutrina, sem linhas gerais, sem base. Partido de aluguel. Vai dar trabalho. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Uma mudança prevista no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro gera debate no meio jurídico e pode mudar bastante a relação entre acusados, promotores e advogados. Reportagem Thiago Muniz. Inspirado na legislação americana, Sérgio Moro quer que acusados possam confessar crimes e celebrar acordos com o Ministério Público antes que o caso se transforme em ação penal. A prática conhecida como plea bargain é uma marca do direito dos Estados Unidos, que resolve 90% dos casos judiciais por meio do instrumento. A iniciativa consta do pacote de medidas apresentado pelo ministro da Justiça na semana passada e é regulada por meio da inserção de 2 artigos no Código de Processo Penal. Sérgio Moro diz que a intenção é diminuir custos e acelerar a velocidade de tramitação dos processos quando houver confissão. A ideia aqui é diminuir
os custos do processo judicial, a velocidade de tramitação do processo, para que naqueles casos nos quais haja confissão circunstanciada, se possa resolver o caso sem o julgamento custoso. O subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo apoia a proposta e lembra que ela é mais simples do que a delação premiada, bastante utilizada na Lava Jato. Mário Luiz Sarrubo afirma que o acusado não precisa entregar outras pessoas e, após acordo, começa a cumprir a pena designada. Delação, você precisa entregar outras pessoas, é preciso que você entregue todo o esquema criminoso. Aqui, no acordo de não persecução ou no plea bargain, na verdade, basta a confissão. Eu fiz, foi assim, confesso, e aceito a pena que está sendo proposta pelo Ministério Público. Então, eu não sou obrigado a delatar outras pessoas. O conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Cristiano Ávila Marona, se opõe ao plea bargain e afirma que ele dá superpoderes ao MP. O criminalista teme que acusados sejam intimidados com a possibilidade de imputação de penas maiores do que as devidas. O Ministério Público pode acusar do que quiser. E o que acontece muitas vezes é isso, é que na prática a acusação ela é hipertrofiada pelo Ministério Público. Então o Ministério Público ameaça transformar aquele fato em algo muito mais grave do que ele é, para justamente forçar o acusado a aceitar um acordo, né? Isso, a meu ver, é o oposto de justiça. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil apoia a proposta do plea bargain, mas reconhece que pode haver desequilíbrio entre as partes. Fernando Mendes afirma que a entidade vai propor que magistrados possam acompanhar a realização dos acordos para evitar abusos. A JUF vai apoiar esse instituto, mas ao mesmo tempo vai sugerir algumas modificações. Exatamente para quê? Para que esse equilíbrio seja garantido. A nosso ver, se esse tipo de acordo for celebrado numa audiência judicial presidida por um magistrado, isso vai conferir maior garantia para que o acusado possa se submeter a uma proposta de acordo, mas respeitado as suas garantias e a possibilidade de negociar. A proposta é de que os acordos sejam celebrados em casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e em que a pena máxima não passe de 4 anos de prisão. No total, o anteprojeto apresentado por Sérgio Moro contempla alterações em 14 leis e será apreciado pelo Congresso. A Vale começa a cadastrar nesta segunda-feira os moradores e pessoas que desenvolviam atividades produtivas ou comerciais em Brumadinho, na área do rompimento da barragem. Todos eles vão receber o que a empresa chama de doação. Segundo a mineradora, serão pagos R$15 mil aos trabalhadores e R$50 mil a quem vivia na região. O dinheiro será entregue a apenas um morador por casa, ou seja, cada família terá que escolher um integrante que vai receber a doação. Segundo Cláudio Alves, líder do grupo de resposta imediata da Vale, esse pagamento é apenas para quem estava na chamada zona de autossalvamento. Acho que o primeiro ponto a esclarecer é o que é essa zona de autossalvamento. Trata-se da região ajusante da barragem, numa extensão de até 10 quilômetros, definida no plano de ação de emergência das barragens de mineração. Portanto, quem morava nessa área, mesmo que não tenha sido atingido pelo rejeito, pode receber a doação de R$50 mil. Para isso, basta comparecer a partir de segunda-feira na estação de conhecimento de Brumadinho, com documentos pessoais e que comprovem a relação com a área da zona de autossalvamento. A Vale afirma que o valor não é uma antecipação da indenização, que ainda será estipulada pela Justiça. Importante destacar que não se trata de uma antecipação da indenização, mas sim de uma doação de caráter humanitário. Além dessas doações, fundamentais para garantir a segurança aos atingidos, a Vale continua realizando diversas outras ações, como assistência e acolhimento à população e aos familiares dos atingidos, e inclui médico, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e voluntários. Cláudio Alves, representante da Vale, explica que os moradores terão que ir até a estação do conhecimento de Brumadinho com os documentos que comprovem a relação com a zona de autossalvamento. O depósito será feito em até 7 dias depois que o registro for aprovado. Além do dinheiro para quem vive nessa área, a Vale informou também
que já está pagando R$100 mil a cada uma das famílias que tem algum integrante morto ou desaparecido por causa do rompimento da barragem. Segundo o último balanço divulgado pela mineradora na semana passada, mais de 100 pessoas já tinham recebido esse valor. Agora um rápido intervalo, na volta outras informações para você. Até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Rufo e vou compartilhar aqui rapidamente com você uma preocupação que certamente vem à tona na hora da compra do carro novo ou a troca por um usado. Sinistro, prêmio, franquia, apólice. Se você acha que essas palavras não fazem parte do seu vocabulário, do seu dia a dia, imagine então quando você precisa tomar uma decisão que não faça parte do seu cotidiano, como por exemplo a melhor contratação do seguro para o seu carro. Aí, para te ajudar um pouco com essa difícil decisão, temos algumas dicas bem importantes na hora da sua escolha. Comece pelo corretor, como se você estivesse contratando um executivo para sua empresa. Busque informações no mercado, peça referências, procure também saber se ele é sindicalizado ou se pertence a alguma associação de classe. Assim, você pode ter um raio-x melhor do profissional que vai cuidar do seu patrimônio. Rastreador, sem parar, alarme e baixa pontuação na sua CNH podem gerar descontos bem interessantes no valor a ser pago pelo seguro do seu carro. Além disso, cada companhia de seguros tem um pacote específico para os diferentes modelos e marcas de automóveis disponíveis no mercado. Portanto, na hora de pedir uma cotação, lembre o seu corretor de fazer uma consulta nas principais seguradoras do país. É isso aí, sinta-se seguro na hora de tomar a sua decisão. Alex Rufo, Máquinas na Pan. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora são 10h32, de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vai direto a Brasília para falar das movimentações em torno da reforma da Previdência. O general Hamilton Mourão disse que a previsão é agosto. Zé Maria Trindade por lá. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, é uma visão realista, né? Muito se falou no governo de aprovar a reforma da Previdência imediatamente, de forma rápida, inclusive com a possibilidade de aproveitar o projeto apresentado pelo ex-presidente Michel Temer. Mas ali houve acertos jurídicos, inclusive no sentido de que haveria um risco de aproveitar, através de um emendão ou substitutivo, o projeto que já passou ali, queimou etapas, né? Passou pelas comissões. E o vice-presidente general Hamilton Mourão está colocando ali uma fase realista para o Congresso Nacional de só em agosto aprovar a reforma da Previdência. Mas veja bem, o projeto ainda nem foi apresentado aos deputados e senadores. O cronograma está atrasado. É que o presidente Jair Bolsonaro quer marcar uma solenidade para a assinatura do projeto de reforma da Previdência e ser enviado ao Congresso Nacional. O
Para você ter uma ideia, hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E aí a visão da economia e a visão da área política, né, do grupo político, as duas visões vão se encontrar e definir ali pontos que podem ser defendidos e entregues ao presidente Jair Bolsonaro. Está acontecendo desgaste, viu? Muita gente comentando o projeto que não existe, vazamento de projetos que nem estarão na pauta principal do governo, né? E não há uma base governista consistente e definitiva para discutir esse assunto, ou seja, há desgaste à toa porque não existe o tal projeto de reforma da Previdência ainda, né? Pois é, né, Zé? Isso acaba sendo mais nocivo do que benéfico, né? Esses vazamentos, essas informações que surgem mais atrapalham do que ajudam, né? Porque isso vai causando reação na opinião pública, se são regras muito duras, as pessoas não gostam, né? Então acaba funcionando como um termômetro, mas no fim das contas não sei se é tão bom, né? É desgaste certo. Amanhã o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, reúne os líderes dos partidos políticos. Será muito importante, porque nestas reuniões ele ouve o que tem a dizer cada líder de partido sobre prioridades de votação e também conteúdos, né? O que pensa cada partido sobre a reforma da Previdência. E ali ele tem uma visão privilegiada do sentimento médio do Congresso Nacional. E Rodrigo Maia e Onyx Lorenzoni, os dois são do DEM. Mesmo sendo do mesmo partido, eles estavam ali disputando espaço e com divergências. E eles se encontraram, conversaram e agora estão de novo aliados, imbuídos em fazer o DEM crescer de uma forma orgânica, e isso pode ajudar. Rodrigo Maia leva até Onyx Lorenzoni o que pensam os partidos políticos. Olha, Vitor, a situação é diferente, porque agora o Congresso está pulverizado. São muitos partidos políticos, não há um partido hegemônico ou grupo hegemônico, daí a necessidade de muita negociação. E, para completar, ninguém sabe exatamente qual será a política do presidente Jair Bolsonaro para a base no Congresso. Todos aqui estão de braços cruzados esperando exatamente o sentido, o norte da formação desta base do governo. E a tendência é que caminhe junto com o pacote da área da segurança pública, né, Zé? A reforma da Previdência junto com aquele pacote do ministro Sérgio Moro, né? São divergências diferentes, temas diferentes, daí a indicação de que é possível. Agora, eu posso antecipar aqui que alguns líderes estão pretendendo fatiar esse projeto da segurança pública. Eles não aceitam, até governistas, a ideia do ministro Sérgio Moro sobre mudanças na legislação, principalmente criminalização de Caixa 2. Então, a ideia é aprovar de uma forma mais rápida os atos que indiquem aí o combate ao crime organizado, né? As facções criminosas. Agora, com relação à corrupção, que envolve deputados, senadores e políticos, isso terá uma tramitação diferenciada e mais lenta no Congresso Nacional. É o espírito de corpo que sempre fala alto por aqui, viu? Pois é, né, Zé? O presidente Bolsonaro continua internado aqui em São Paulo, mas pelo Twitter vai se manifestando bastante. No final de semana mesmo fez anúncios pelo Twitter, falou sobre o novo presidente do INCRA, sobre a possibilidade de aumentar a validade da carteira de motorista e, inclusive, gravou um vídeo pedindo explicações, cobrando uma resposta, uma solução da Polícia Federal para o caso do atentado que ele sofreu lá em setembro do ano passado e que é o que o deixa no hospital até hoje, né, Zé? Como é que anda essa história? Como é que caminham essas investigações sobre o atentado contra o presidente? É a Polícia Federal que ele comanda, né? Afinal, sim, ele é o comandante e a Polícia Federal que está ali sob o comando do ministro Sérgio Moro. A história é a seguinte: logo depois do atentado político contra o presidente Jair Bolsonaro, o Adélio Bispo foi preso e confessou. Imediatamente, a Polícia Federal fechou um inquérito sobre a autoria do crime. Não há dúvida, foi ele, né? E precisava fechar rápido, porque senão a defesa dele ia pedir um habeas corpus, né? Porque ele estava preso e o inquérito aberto. Então já houve o fechamento desse primeiro inquérito, concluindo que ele é o autor e não há dúvida, né? As condições, a arma foi apreendida, enfim, as condições do crime, e ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ele pode pegar aí de 10 a 20 anos. 10 é a pena máxima, só que no caso, como houve
uma intenção política e uma lesão grave, aí de 10 a 15 anos. Ele deve pegar ali perto de 20 anos de cadeia. Não é um caso para júri popular, exatamente porque ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Como há comprovadamente uma intenção política, né, houve ali indicação e desconfiança geral de que havia um grupo por trás dele e que ele não teria agido sozinho. Aí a Polícia Federal abriu um novo inquérito, esse de autoria já está concluído, é ele, e ele já é réu. O juiz aceitou, portanto, o inquérito que passou pelo Ministério Público que o indiciou. O juiz aceitou, ele é réu. E agora a Polícia Federal abriu um outro processo para definir quem financiou, quem agilizou ali esse atentado, né? E depois um novo inquérito sobre o pagamento dos honorários do advogado. Então, 2 inquéritos estão abertos, outro, houve um pedido de prorrogação por 90 dias da investigação, e é isso que tem agora que ser investigado, né? A autoria está, mas é que fica difícil de acreditar que ele, um lobo solitário, teria invadido a segurança de Jair Bolsonaro ali para dar uma facada no candidato à presidência da República. E é isso que precisa ser esclarecido para evitar esta fábrica de fake news, né? É verdade. Aí, nosso José Maria Trindade, direto de Brasília, trazendo as informações. Bom dia para você, Zé. Até mais. Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. As ações no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal miram contas de Davi Alcolumbre, do DEM. Segundo o Estadão, presidente do Senado é alvo de 3 ações no TSE e de 2 inquéritos no STF, envolvendo suspeitas de fraude na campanha de 2014. Ele é acusado de usar empresas da família e o contador do presidente do Comitê Financeiro do DEM, Rinaldo Gomes, para justificar gastos de R$763 mil. Estão sob suspeita gastos de R$285 mil em combustíveis e lubrificantes feitos pela campanha de Alcolumbre em um posto de gasolina que pertence a uma tia e a primos do senador. Já o contador Rinaldo Gomes é acusado de ter usado notas frias no valor de R$157 mil e de ter falsificado o documento para regularizar a contabilidade do demista. As irregularidades envolvem também 2 emissoras de TV ligadas à família de Alcolumbre, que até agora ainda não se manifestou. Com o Brexit, 43 empresas se mudam do Reino Unido para a Holanda em 2018. A informação foi divulgada pela Agência Holandesa de Investimentos Estrangeiros. Segundo ela, essas empresas representam juntas 1.923 postos de trabalho. O órgão informou ainda que a presença dessas companhias vai gerar 291 milhões de euros em investimentos. Um estudo australiano aponta que o café da manhã não ajuda a emagrecer. A conclusão é de uma equipe de pesquisadores da Universidade Monash, em Melbourne. Segundo eles, pular o café da manhã pode ser uma boa maneira de reduzir a ingestão calórica total diária. No entanto, eles ressaltam que ainda são necessárias mais pesquisas para analisar o resultado final a longo prazo. E a festa do Ano Novo Chinês reúne milhares de pessoas em São Paulo. Vitor Moraes. Final de semana de muito calor em São Paulo, muita gente nas ruas da capital. É verdade que o carnaval já começou, mas outra comemoração movimentou milhares de pessoas em São Paulo. O bairro da Liberdade foi palco neste final de semana da celebração do Ano Novo Chinês. Muitos turistas do Brasil inteiro vieram celebrar essa festa importante do calendário oriental. Na astrologia chinesa, 2019 é o ano do porco, ou do javali, que representa renovação e mudanças importantes na vida das pessoas. O porco está também entre os alimentos da festa. Uma barraquinha com joelho de porco, pernil, era uma entre as 200 presentes no evento. Aliás, na parte de comida tinha de tudo. Entre os preferidos do público estavam o yakisoba e o temporá de camarão. Fã da culinária oriental, Hélio dos Santos aproveitou e trouxe toda a família. Da culinária oriental eu gosto mais da comida japonesa, sushi, sashimi, tempurá, comida chinesa, frango xadrez,
que mais? Tem uma saladinha especial com macarrão, eu gosto também. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui na festa do Ano Novo Chinês foi a barraquinha da Dona Anne. Ela é descendente japonês, os pais dela vieram pra cá do Japão e ela decidiu fazer uma barraquinha com absolutamente tudo de gengibre, desde especiarias até o sorvete, que é uma delícia. Nós somos plantadores de gengibre desde a década de 1970, só para exportação, exclusivamente para exportação. Isso até 2009, só exportação. Só que nessa época começou a entrar doença no gengibre e também surgiu uma dúvida por que os brasileiros não consumiam gengibre quando os nossos gengibre plantados aqui iam tudo para o exterior. Deve ter alguma coisa boa. Aí a gente começou a pesquisar e achou as propriedades beneficentes do gengibre. Mário Machado é de Santa Catarina e veio para São Paulo a trabalho. Tirei um tempinho para conhecer Liberdade. Por coincidência, na mesma época do Ano Novo Chinês, eu nem sabia. E, pô, achei muito legal. Não conhecia o bairro aqui, achei muito bacana a arquitetura, enfim, a cultura japonesa que é muito presente. Somando a sexta-feira, o sábado e o domingo, a organização do evento diz que passaram pela Liberdade mais de 100 mil pessoas. Estados esperam a autorização do Supremo Tribunal Federal para reduzir jornadas e cortar salários de servidores. Na última semana, secretários da Fazenda pediram em carta a aprovação de proposta que permite alterar o regime de trabalho dos funcionários públicos. O julgamento na corte da ação que trata do assunto está marcado para o dia 27 de fevereiro. O economista Fábio Klein destaca que governadores que assumiram nesse ano herdaram orçamentos deficitários e agora apostam em uma decisão favorável do Supremo. O gasto com o pessoal, como proporção da receita desses estados, é muito elevada para a maioria deles, acima de 80%. Tem casos como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, olhando o gasto bruto com o pessoal, passa de 100% da receita de 2018, o que mostra claramente que esses estados dificilmente teriam capacidade de rearranjar as suas contas sem ter algum tipo de ação sobre o gasto com o pessoal, sobre a folha. A questão será discutida por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada por PCdoB, PT e PSB, que questiona a Lei de Responsabilidade Fiscal. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, destaca o agravamento da saúde financeira nos estados. O quadro fiscal dos estados é cada vez mais complexo e vai exigir uma combinação de soluções para que seja resolvido. A grande maioria dos estados já tem comprometida a sua questão de gastos com o pessoal quando comparado ao limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. A carta dos estados foi entregue ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Além da Secretaria da Fazenda Goiana, assinam o documento representantes dos governos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Alagoas e Mato Grosso do Sul. O prefeito Bruno Covas diz estar aberto ao diálogo para discutir a alíquota do IPTU em São Paulo. Hora e vez de Fernando Martins. O prefeito Bruno Covas, em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, disse que está aberto ao diálogo com a população sobre a cobrança do IPTU na capital. Isso ocorre depois da criação do movimento IPTU Justo, fomentado por moradores preocupados com o valor recebido na notificação deste ano. Enquanto a prefeitura anunciou 3,5% de aumento, cerca de 90 mil imóveis tiveram reajuste superior, em alguns casos beirando 50%. Bruno Covas informou que há a possibilidade de discutir as reivindicações, mas que os reajustes estão em cumprimento com a lei. O aumento foi de 3,5%, o que acontece é que em alguns casos as pessoas passam das faixas de isenção. A partir do momento que você corrige em 3,5%, ela sai da faixa de isento e passa a ser um contribuinte, e aí a gente segue a legislação. E é claro, a discussão a gente está disposto a fazer. Agora, é sempre uma escolha política. Diminuir IPTU significa, em algum momento, também diminuir despesa na cidade de São Paulo. É deixar de fazer uma praça como essa, deixar de concluir uma reforma de UBS, deixar de concluir uma obra de um céu. Cada cidade tem legislação e valores próprios sobre o IPTU. O cálculo é feito com base no valor venal do imóvel, definido pela planta genérica de valores, que considera itens como a área do terreno, a localização
e o tempo da construção. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, no ano passado, foram arrecadados aproximadamente 9 bilhões e 600 milhões de reais com o IPTU na capital. Ainda assim, o índice de inadimplência foi de 12,92%, equivalente a 1 bilhão e 670 milhões de reais. Agora 10h48, vamos voltar ao Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo para saber das últimas informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que continua internado. Tiago Muniz acompanha. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Jair Bolsonaro completa 2 semanas de internação com boa evolução clínica e sem febre. O último boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein aponta que o presidente tem apresentado melhora significativa no quadro pulmonar. E essa informação é importante porque exames detectaram a aparição de uma pneumonia na semana passada, mas, como vemos, o presidente tem melhorado desse quadro também. A alimentação parenteral pela veia está sendo reduzida aos poucos e Bolsonaro já consome alimentos cremosos, como caldos e gelatina. Ontem, o presidente divulgou o vídeo em que agradece o serviço prestado pelos profissionais, tanto aqui no Albert Einstein como pela Santa Casa de Juiz de Fora, que prestou os primeiros atendimentos ao então candidato após o atentado que ele sofreu em setembro. Ele disse que, embora poucas pessoas possam ter acesso a um tratamento como o dele, o Sistema Único de Saúde pode melhorar e muito. A conta oficial do presidente já fez algumas postagens nessa manhã, uma delas aludindo às iniciativas da Caixa Econômica Federal para o financiamento e manutenção de unidades de saúde no estado do Acre. E como de praxe tem sido ao longo dos últimos dias, a divulgação à imprensa pelo porta-voz da condição de saúde do presidente deve ser feita por volta aí das 5, entre 4 e 5 da tarde, no fim da tarde de hoje, junto com a liberação das informações do boletim médico oficial. Vitor. Agora, Tiago, uma outra informação aqui de São Paulo, a Justiça mais uma vez impediu os planos da concessão do Pacaembu, né? Exatamente, Vitor. A Justiça suspendeu mais uma vez a concessão do estádio Paulo Machado de Carvalho, mesmo depois da abertura dos envelopes. A decisão liminar é da juíza Maria Gabriela Spalonzi, da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Foi um despacho breve, de 2 parágrafos, no qual a magistrada pedia mais informações sobre o processo, atendendo a um pedido da Associação Viva Pacaembu. A suspensão não afeta os procedimentos que foram realizados até agora, inclusive a própria abertura dos envelopes com o fornecimento da oferta vencedora, mas condiciona os próximos passos da concessão à verificação pela Justiça. Nós tínhamos, inclusive, aí o prazo de recurso para que os outros concorrentes do processo apresentassem alguma contrarrazão, algum argumento em contrário. Esse prazo, por exemplo, está suspenso em razão da medida liminar. A abertura dos envelopes com as propostas para o repasse do Pacaembu por 35 anos para a iniciativa privada foi realizada na sexta-feira. A disputa foi vencida pelo consórcio Patrimônio SP, formado pela empresa de engenharia Progen e pelo fundo de investimentos Savona, com um lance de 111 milhões de reais. Vitor. Perfeito, aí o Tiago Muniz com as informações. Bom dia para você, Tiago, até mais tarde. Até mais, um abraço. Um show da dupla Henrique e Juliano é cancelado depois que um integrante da equipe morre eletrocutado. A informação com Larissa Coelho. Um funcionário da equipe técnica da dupla sertaneja Henrique e Juliano morreu eletrocutado no sábado em Uberaba, Minas Gerais. O incidente ocorreu no momento em que a vítima fazia ajustes no palco onde ocorreria o show. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem ainda caiu de uma altura de 6 metros após levar o choque elétrico. Carlos Barbosa de Souza, conhecido como Carlão, teve uma parada cardíaca e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Em comunicado publicado na página oficial no Instagram, a dupla lamentou a morte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o evento tinha alvará e estava de acordo com as normas da corporação. Além disso, o engenheiro havia assumido a responsabilidade pela instalação elétrica e mecânica. A organização do evento confirmou o cancelamento da apresentação e informou que as datas para a realização do show e da devolução dos ingressos serão divulgadas posteriormente. 52, vamos saber da previsão do tempo, as informações hoje com a Heloísa Pereira.
Começamos a semana com a chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, o sistema pode provocar temporais nas áreas de fronteira com o Uruguai. Chove forte também hoje em uma faixa que vai desde o Triângulo Mineiro até o oeste da região norte. Já entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, a expectativa para esta segunda-feira é de muito sol e calor. Se chover, é apenas no fim do dia, de forma rápida e isolada, sem grandes acumulados. A temperatura máxima volta a subir bastante durante a tarde. Chega aos 30 graus em Campo Grande e também em Fortaleza. Em Porto Alegre, conforme a frente fria se aproxima, intensifica os ventos do quadrante norte, fazendo com que a temperatura alcance os 36 graus em Porto Alegre. Na capital paulista e região metropolitana, a temperatura também segue elevada. Faz cerca de 32 graus na capital e 33 entre Mogi das Cruzes e também Cotia. Já na terça-feira, mais um dia de sol e calor. Só que no fim do dia, a frente fria que está lá no sul chega à costa de São Paulo, trazendo ventos fortes, condição para temporal e também muitas descargas elétricas. Na terça-feira, em São Paulo, os termômetros variam de 23 a 30 graus. Em Mogi das Cruzes, 22 graus pela manhã, 33 durante a tarde. Na quarta-feira, depois que essa frente fria passar, vai ter bastante nebulosidade ainda sobre São Paulo e a região metropolitana. E as temperaturas já não sobem tanto como no início desta semana. No decorrer do final de semana, já volta a esquentar. E a previsão é de que o tempo volte a ficar mais estável em São Paulo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Cavalos morrem enforcados com corda amarrada em árvore em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Os dois animais foram encontrados mortos na manhã desse domingo no bairro Cascatinha. De acordo com uma testemunha, um dos cavalos era um filhote. Segundo a prefeitura, o dono dos animais já foi identificado e o caso será registrado na polícia. Milhares de espanhóis vão às ruas contra o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Cerca de 45 mil pessoas participaram da manifestação organizada em Madrid por partidos de direita. O ato exigiu a saída de Sánchez e a realização de eleições. O líder socialista é acusado de fazer concessões aos independentistas da Catalunha para permanecer no cargo. Nomeado para comandar o INCRA, o general indica que vai isolar o MST, mas promete acelerar a reforma agrária. Indicado pelo general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, Jesus Correia, de 64 anos, ainda não sabe quando vai tomar posse. O militar afirmou à Folha de São Paulo que vai manter o diálogo somente com entidades que tenham identidade jurídica, o que não é o caso do MST. Ao Grupo Estado, o general afirmou que invasão de terra são legais, ou são ilegais, mas que pretende atuar sem atropelo institucional. Rápido intervalo agora, não saia daí. Na sequência tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Olá, bom dia. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, virou réu no processo que investiga pagamento de propina por empresas de pedágio no Paraná. A Justiça aceitou a denúncia contra Richa e outras 9 pessoas pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. De acordo com a acusação, foram pagos 35 milhões de reais em propina ao ex-governador e a outros agentes públicos.
O Ministério de Minas e Energia determinou que seja aberto um processo administrativo para investigar o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Até agora, 165 corpos foram encontrados desde o rompimento da barragem em 25 de janeiro. Outras 160 pessoas continuam desaparecidas. O mercado financeiro baixou pela quarta semana seguida a previsão para a inflação neste ano. De acordo com um boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a estimativa caiu de 3,94% para 3,87%. Em relação ao crescimento da economia, a previsão permaneceu inalterada em 2,5%. Quer saber mais? Então acesse o site jp.com.br e acompanhe a nossa programação pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Até mais! Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu computador, do seu celular e até da sua televisão. Assista pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, com imagens na internet. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h59, seguindo com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O Palácio do Planalto quer conter o que considera um avanço da Igreja Católica na liderança da oposição ao governo Jair Bolsonaro, no vácuo da derrota e perda de protagonismo dos partidos de esquerda. Na avaliação da equipe do presidente, a Igreja é uma tradicional aliada do PT e está se articulando para influenciar debates antes protagonizados pelo partido no interior do país e nas periferias. O alerta ao governo veio de informes da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e dos comandos militares. Os informes relatam recentes encontros de cardeais brasileiros com o Papa Francisco no Vaticano para discutir a realização do Sínodo sobre a Amazônia, que reunirá em Roma, em outubro, bispos de todos os continentes. Os membros brasileiros da Igreja se opõem à presença de políticos no evento. Durante 23 dias, o Vaticano vai discutir a situação da Amazônia e tratar de temas considerados pelo governo brasileiro como uma agenda de esquerda. Com base em documentos que circularam no Planalto, militares do GSI avaliaram que os setores da Igreja, aliados a movimentos sociais ou ditos movimentos sociais, e esses partidos de esquerda, extrema esquerda, integrantes do chamado clero progressista, pretenderiam aproveitar o sínodo para criticar o governo Bolsonaro e obter um impacto internacional com isso. Achamos que isso é interferência em assunto interno do Brasil, disse o general Heleno, que comanda a GSI. O governo está certo, em minha opinião, de desconfiar e muito da Igreja Católica no Brasil. Basta lembrar daquele documentário em que o próprio ex-presidente Lula confessa num jatinho particular como atrair a igreja para o lado esquerdo fora fundamental para a tomada de poder, e não só do PT no Brasil, como em outros países. A infiltração vermelha na igreja é tão grande no caso brasileiro que a CNBB poderia ser tranquilamente chamada de Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos. A teologia da libertação é um casamento forçado entre Marx e Jesus, sendo que o último não tem vez. É o marxismo que predomina ali mesmo. Uma pena, já que o cristianismo em geral e o catolicismo em particular tiveram importância grande para o advento do liberalismo com foco no indivíduo. O oposto do que prega a esquerda, especialmente essa esquerda xiita formada pelo PT e companhia. Vá de retro, Satanás.
O Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro podem responder pelas mortes no Ninho do Urubu. Daniel Lian. As responsabilidades sobre a tragédia envolvendo as mortes das crianças e jovens no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, podem abranger, além do clube, agentes públicos. Esta é a avaliação de especialistas ouvidos pela Jovem Pan. O local tinha várias irregularidades, a começar por não possuir alvará de funcionamento da prefeitura e nem o documento de autorização do Corpo de Bombeiros. Os peritos que investigam as causas do incêndio que matou 10 atletas apuram se havia poliuretano, material inflamável de alta combustão, nas estruturas dos contêineres. O poliuretano é a substância usada na Boate Kiss, que pegou fogo em 2013, deixando 242 pessoas mortas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando em chamas, provoca uma fumaça e carrega gases tóxicos. O criminalista e professor do IDP, Conrado Gontijo, indica que a Prefeitura do Rio de Janeiro corre o risco de ser responsabilizada na justiça se comprovada negligência. A Prefeitura responsável e a quem a lei atribui o poder de fiscalizar eventualmente poderá ser responsabilizada se constatar que houve falha nesse seu dever, nessa sua obrigação de realizar a fiscalização. Nos laudos que estavam disponíveis para a Prefeitura deveria funcionar um estacionamento, mas na verdade o que havia ali era verdadeiramente um alojamento no qual esse grave acontecimento se consumou. Então, no que diz respeito à Prefeitura, é sim possível que haja responsabilização de agentes públicos, principalmente se observar que houve atuação negligente por parte daqueles que tinham o dever de fiscalizar e eventualmente não o fizeram da maneira devida. O que parece ser unanimidade é que o Clube de Regatas Flamengo tem responsabilidade direta no caso. Para Luiz Fernando Prudente do Amaral, professor de Direito da FAAP, a Prefeitura do Rio de Janeiro deve aprimorar a fiscalização. A responsabilidade do Flamengo, me parece, é inequívoca em relação à família das vítimas, no campo da responsabilidade civil, portanto, naquele que implica o pagamento de indenização. Quanto à Prefeitura, ela impôs ali alguns autos de infração, pelo que se tem aí na mídia, nas notícias, e eventualmente se omitiu por não ter agido de uma maneira mais severa. Eventualmente lacrando, interditando aquele estabelecimento do Flamengo que foi tantas vezes autuado pela inadequação, né, e não tinha a licença de funcionamento. Então talvez aí a Prefeitura do município do Rio de Janeiro precisasse melhorar a qualidade da fiscalização. Em um pronunciamento sem direito a perguntas de jornalistas, o CEO do Flamengo disse que as multas e alvarás não têm nada a ver com o acidente. Reinaldo Belotti falou que o alojamento onde os jogadores da base estavam não era um puxadinho. O CT, suas licenças, seus alvarás, suas multas. Na realidade, isso não tem nada a ver com o acidente que ocorreu. Nós temos algumas providências a serem tomadas para tornar o CT plenamente legalizada. Estamos trabalhando arduamente nisso, com o Corpo de Bombeiros. Então, o que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando do puxadinho, nós estamos falando de um alojamento. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol se pronunciou sobre o caso, destacando que a entidade cumpre rigorosamente suas atribuições e esclarece que o certificado de clube formador concedido ao Flamengo é um documento de âmbito esportivo e não substitui a fiscalização do poder público. E ainda falando do incêndio no CT do Flamengo, agora o comentário do professor Marco Antônio Villa. Como nós apresentamos aqui uma pequena lista de tragédias recentes no Brasil e que ninguém acabou sendo punido. Então você tem, o que vai ocorrer também em Brumadinho. Perceba que Brumadinho tá ocupando cada vez menos espaço no noticiário. A culpa não é do noticiário, a culpa é da não ação das autoridades, que não vão pôr a culpa na imprensa. A culpa não é da imprensa.
A imprensa não tem nenhum poder de fato de investigar, de mandar prender, de julgar, de condenar. Isso não é o papel da imprensa. É que no Brasil a imprensa virou uma espécie de ouvidor do povo brasileiro, porque os 3 poderes não funcionam. Então a questão de Brumadinho, gravíssima, né? E a tragédia no meio ambiente, que agora as notícias já não são, porque evidentemente entre os desaparecidos não há mais sobreviventes, tendo em vista tudo o que nós já falamos nesses dias, né? Desde o dia 25 de janeiro, a questão agora é a lama descendo e destruindo todo o rio Paraupeba até onde vai, né? E todo o meio ambiente do entorno do rio. Alguém vai ser punido? Daqui a pouco o presidente da Vale vai aparecer como bonzinho. Vão falar assim, pô, mas no fundo ele é uma boa pessoa. Bem, no fundo até o Adolfo Hitler era bom. Ele era vegetariano, gostava de cachorro, foi até o final da vida com a Blonde, matou a Blonde um pouco antes de se suicidar. Então todo mundo é bom, né? É velha história, o sujeito comete um crime dessas proporções a Vale e nada acontece, porque vocês estão percebendo que o governador de Minas, o incapaz Romeu Zema, secretário do Meio Ambiente, nós estamos tentando falar com o secretário do Meio Ambiente de Minas, e não tem jeito, ele não fala porque tem culpa no cartório, né? E a Vale só falta nota, né? Agora quer comprar as vidas, né? Como se vida tivesse preço, e assim vai. No episódio do Flamengo é inacreditável, era uma área que era estacionamento, o número de multas, 30 que tomaram, não tomaram, o ar-condicionado não tem disjuntor, isso é uma coisa assim inacreditável. Quando você olha o container, tinha uma porta, quer dizer, os que estavam próximos conseguiram se salvar, né? Mas os que estavam nos quartos mais distantes, não. As janelas com grade, quer colocar grade nas janelas? Qual a razão? Né? E por aí vai. Mas ia ser desativado daqui a alguns dias. Nada, alguém tem de ser punido. Não é possível que tudo isso ocorra e passa elas por elas. E assim vai. A grande questão é que nós temos no Brasil uma cultura da impunidade. Nós sempre buscamos uma justificativa por injustificável. É essa que é a questão. É um justificável, o injustificável no Brasil vira justificável. A pessoa arruma um jeito. E a gente acha que isso é legal, esse jeitinho em relação a tragédias. E o que acontece? Em Mariana foram 19 mortos, serão mais de 300 em Brumadinho. Qual é a próxima? Vai ser em Congonhas? Ou vai ser, para ficar no caso do estado de Minas Gerais, né? Como é que isso vai ser? E vai passando o tempo e não se resolve. O caso do episódio, o triste episódio do Flamengo é uma coisa assim inacreditável. Agora tem de mudar se nós também mudarmos, pararmos com deixar aquele negócio de passar a mão na cabeça tal, e não enfrentarmos os problemas que o Brasil tem, né? Representantes do agronegócio e da indústria cobram do Supremo Tribunal Federal uma posição definitiva sobre a tabela do frete. Na semana passada, o ministro Luiz Fux, do STF, proibiu que juízes de instâncias inferiores concedam liminares sobre o assunto e decidiu que a questão será resolvida pelo plenário em um julgamento que ainda não tem data marcada. A tabela do frete, que define os valores mínimos para o transporte de cargas, era uma reivindicação dos caminhoneiros e foi instituída pelo ex-presidente Michel Temer na tentativa de encerrar a greve do ano passado. O presidente da AproSoja Brasil, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Bartolomeu Braz Pereira, disse que a paralisação deixou um prejuízo bilionário. Houve aquela interferência, as empresas, as trades, as agroindústrias não tinham uma certeza de como seria, deixaram de negociar nossos grãos, nós tínhamos um dólar favorável naquele momento, a briga entre Estados Unidos e China começando, e tudo isso nós perdemos, essa oportunidade, e o setor amarga hoje um prejuízo de mais de 10 bi, o setor de grãos, em função daquela greve dos caminhoneiros. O presidente da AproSoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira, também cobra melhorias e investimentos em outros modais além das rodovias. Já o presidente do CETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo, Taiguarelou, defende a tabela do frete, mas admite que existem erros. A Exalc foi recentemente contratada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para fazer uma nova concepção de tabela, porque a grande polêmica realmente está em torno dos erros que a tabela vigente hoje causa no mercado como um todo. Erro de conceito, erro de cálculo e erro também de aplicabilidade. Segundo Taiguarelou, presidente do CETCESP, o valor do frete precisa cobrir os custos de manutenção do veículo e também permitir ao motorista uma jornada de trabalho digna. O Supremo Tribunal Federal já recebeu 3 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, contestando a tabela, mas ela vai continuar valendo até que haja a decisão do plenário.
O WhatsApp alerta que partidos políticos da Índia violam as regras de uso do aplicativo durante a campanha eleitoral no país. A preocupação é o uso da plataforma para fazer disparos em massa de mensagens ou então para espalhar fake news. O partido do atual primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e a principal sigla de oposição se acusam mutuamente de usar notícias falsas para influenciar eleitores. O WhatsApp adiantou que os usuários que desrespeitarem as regras de uso serão banidos da plataforma. Após se envolver em acidente, o príncipe Philip decide entregar a carteira de motorista. Em comunicado, o Palácio Real afirmou que o marido da rainha Elizabeth II tomou a decisão depois de cuidadosa consideração. Em janeiro, ele se envolveu em um acidente quando dirigia perto da propriedade real de Sandringham. Na ocasião, 2 pessoas que viajavam em outro veículo tiveram ferimentos leves. Curdos iniciam ofensiva contra o último bastião do Estado Islâmico na Síria. A aliança formada pelas milícias curdas deu início ao ataque na cidade de Baghuz, perto da fronteira com o Iraque. De acordo com as forças curdas, mais de 20 mil pessoas foram evacuadas da localidade antes do início da operação. A aliança informou ainda que os terroristas do Estado Islâmico ocupam uma área de cerca de 2 quilômetros situada na margem leste do rio Eufrates. E agora o comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. A demonização dilui e enfraquece as críticas e suspeitas legítimas. Foi o que eu disse em 2016, quando os adversários de Donald Trump na imprensa e no Partido Democrata preferiam pintá-lo como fascista, nazista e Hitler, em vez de se ater aos fatos. Foi o que eu repeti em 2018, quando os adversários de Jair Bolsonaro na imprensa, no PT e em outros setores da esquerda preferiam pintá-lo como fascista, nazista e Hitler, em vez de se ater aos fatos. Como ficou claro na comemoração, acredite, do aniversário de 39 anos do PT no sábado, Fernando Haddad, derrotado em segundo turno pelo atual presidente, ainda não aprendeu a lição. Diante das investigações sobre Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor na Alerj, Fabrício Queiroz, e das suspeitas levantadas pela Folha sobre o uso de candidatas laranjas pelo PSL em Minas Gerais e como o jornal noticiaria no domingo em Pernambuco, Haddad afirmou que a família Bolsonaro está mais enrolada do que o PT. Aspas, colocaram uma família no poder que está mais enrolada em 30 dias que esse partido em 39 anos. Não conseguem explicar nada e vão surgindo escândalos. Vão fugindo dos debates, fazendo o que fizeram na campanha. Eles fogem porque não têm o que explicar. Fecho aspas. Na semana passada, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia e agora acumula uma pena de 25 anos. Seus advogados não conseguiram, perante a justiça, desqualificar as provas de que o ex-presidente recebeu de empreiteiras do Petrolão um triplex no Guarujá e reformas, também usufruídas por ele no sítio do Laranja Fernando Bittar. Nem seria preciso contar o Mensalão e o restante dos condenados no Petrolão, como os petistas José Dirceu e João Vacari Neto, muito menos a delação de Antônio Palocci, para notar que o rolo do PT é muito maior que o de Bolsonaro. Mas Haddad não consegue fugir à natureza petista da mentira hiperbólica. Demonizando Bolsonaro, ele continua sendo o adversário que o presidente pediu a Deus. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Pelo 13º final de semana seguido, os coletes amarelos protestaram na França. Vitor Moraes. Os coletes amarelos retomaram em toda a França os protestos contra o governo de Emmanuel Macron no último sábado. Essa foi a 13ª manifestação desde o início do movimento, agora um pouco mais enfraquecido depois de 3 meses nas ruas. Na capital francesa, os coletes amarelos se reuniram pela manhã em torno do Arco do Triunfo e seguiram em caminhada até a Torre Eiffel. Houve um confronto com as forças de segurança perto da Assembleia Nacional e um dos manifestantes perdeu a mão ao tentar segurar uma bomba de gás lacrimogênio com a intenção de jogar contra os policiais. Isso de acordo com a emissora de TV BFM TV. Ele também ficou ferido no rosto e foi levado pelos bombeiros para um hospital. A mobilização dos coletes amarelos começou com um protesto em novembro do ano passado contra o imposto sobre o combustível. E apesar do governo de Emmanuel Macron ter voltado atrás na cobrança, a pauta de reivindicações se ampliou, sempre alegando a falta do poder aquisitivo. De acordo com a agência France Presse, 2 em cada 3 franceses apoiam o movimento. Só que nos últimos 2 sábados, a mobilização já foi bem menor. O Ministério do Interior estima que 12 mil pessoas
participaram das manifestações deste sábado, 4 mil delas em Paris. E o estado do Ceará vai receber uma usina de dessalinização na tentativa de combater a seca. Assunto que a gente conversa a partir de agora com o Thiago Lima, direto de Fortaleza. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, ouvintes da Rede Jovem Pan. Pois é, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará lançou um edital de consulta pública para consultar a população e empresários que tenham interesse numa parceria público-privada justamente para a instalação de uma usina de dessalinização de água do mar aqui no Ceará. O estado do Ceará enfrentou por 6 anos, de 2012 a 2017, estiagem, chuvas bem abaixo da média que comprometeram os reservatórios de água. Vamos ouvir o que disse o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Neuri Freitas, a respeito dessa usina de dessalinização de água aqui no Ceará. E depois encaminharemos ao Tribunal de Contas do Estado para também fazer uma avaliação. Através de uma instrução normativa do próprio tribunal, eles têm um prazo de 60 dias para se manifestar. Em tudo dando certo, todos os processos sendo bem célere, nós teremos até maio minuta de edital e minuta de contrato com seus anexos prontos para serem licitados. Os reservatórios cearenses hoje, Vitor Brown, têm menos de 10% da capacidade de armazenamento e os 2 principais que abastecem a capital, Fortaleza e região metropolitana, têm menos de 5% de sua capacidade total, que pode comprometer o abastecimento de água para toda a região metropolitana durante o ano 2019. O governo do estado já garantiu que essa possibilidade é bem baixa, existe pouca possibilidade de faltar água ou de racionamento aqui na capital, mas a gente espera que a estação chuvosa, que está em vigor, está em corrente agora, os meses de fevereiro, março e abril são a estação chuvosa aqui no Ceará. Há uma estimativa de que 40% de probabilidade de chuvas dentro da média histórica, que é de 800 milímetros mais ou menos nesse período. Nos meses de dezembro e janeiro, choveu 200 milímetros em todo o Ceará, mas de forma irregular, ou seja, as regiões onde ficam os grandes reservatórios não receberam chuvas para reabastecer os reservatórios, Vitor Brown. Pois é, né? Vamos torcer para que saia do papel, até porque imagino que seja uma obra demorada, né, Thiago? Além de um investimento grande, de ser um serviço caro, né? A instalação dessa usina de dessalinização talvez demore algum tempo, né? Mas sem dúvida, investimento importante, né? O estado precisa, né? Vitor, essa ideia de uma usina de dessalinização aqui no Ceará já é bem antiga, vem desde os anos 90, mas sempre aconteceram imprevistos, impossibilidades, os governos foram adiando. Nos anos 2000, de 2000 a 2010, tivemos chuvas mais ou menos dentro da regularidade, o que proporcionou abastecimento dos reservatórios, mas a partir de 2012 houve justamente essa queda no índice de chuvas e foram 6 anos de muita dificuldade para o povo cearense, o que levou o governo do estado, de 3 anos para cá, ir com mais força nessa ideia da usina de dessalinização, que deve ser uma parceria público-privada, governo e entidades privadas para investimento do governo e também de empresas. Vitor. Ok, a informação do Thiago Lima, direto de Fortaleza. Obrigado mais uma vez, Thiago. Bom dia. Bom dia. Falando da economia, quase a metade dos microempreendedores se preocupa com a saúde financeira dos negócios. Natasha Mazaro. 45% dos microempreendedores sentem dificuldades em controlar a saúde financeira dos negócios. O dado foi revelado por uma pesquisa realizada pela Serasa. O estudo também mostrou que 9 em cada 10 entrevistados definiram como meta de ano novo cuidar melhor das finanças. O diretor do Serasa Empreendedor, Eduardo Crivellari, afirma que a gestão financeira é um elemento fundamental para qualquer negócio ter sucesso. Tudo que começa pelo passo importante. Os microempreendedores, quando eles têm uma ideia, eles precisam incorporar nas suas mentes o conceito de que a partir do momento que ele lançar essa ideia, ele passa a ser gestor do negócio. E isso vai exigir dele planejamento, ser capaz de se organizar para olhar as finanças e, acima de tudo, poder contar com ferramentas para esse processo que muitas vezes é desafiante para quem está iniciando um negócio novo. Há 3 meses, César Oliveira e mais 2 sócios abriram um hortifruti em São Caetano, no ABC Paulista. Ele explica que antes de tirar o projeto do papel, o grupo fez um estudo de qual seria o melhor local para inaugurar a loja. Além disso, se prepararam financeiramente para ter um fluxo de caixa para enfrentar os
primeiros meses, já que são os mais difíceis. De acordo com César Oliveira, a maior dificuldade do microempreendedor é não ter muita credibilidade no mercado, por ser pequeno. Muitas vezes ele não tem uma linha de crédito no banco, pelo fato do CNPJ dele ser novo, a maioria dos fornecedores não fazem vendas faturadas, geralmente o prazo é curto ou é à vista, e ele precisa fazer a mercadoria rodar dentro da loja dele, para ele manter o fluxo de caixa dele em dia. O microempreendedor ressalta também a importância de ter um fluxo de caixa bem projetado, que ofereça uma visão do que vai acontecer nos próximos meses, e que uma boa reputação no mercado é fundamental para a sustentabilidade do negócio. Após análise na barragem Serra Azul, moradores de Itatiaiuçu, em Minas Gerais, são autorizados a voltar para casa. Na sexta-feira, 29 famílias foram levadas a um hotel por causa do risco de colapso na estrutura que pertence à ArcelorMittal e fica a menos de 2 quilômetros dos imóveis. Nesse domingo, 8 delas tiveram autorização para retornar para casa, mas 5 preferiram continuar onde estão. Já os moradores de Barão de Cocais, que tiveram que sair de casa às pressas na sexta-feira, ainda esperam o resultado de uma nova perícia feita no reservatório da Vale. A polícia prende na Bolívia suspeito de esquartejar e matar família de bolivianos em São Paulo. Gustavo Vargas Arias, de 36 anos, foi preso nesse final de semana em Santa Cruz de la Sierra. De acordo com a polícia, a prisão foi resultado de uma cooperação jurídica internacional. Segundo as investigações, Gustavo é parente das vítimas e teria cometido o crime por razões financeiras. Uma lancha particular afunda e tripulantes são resgatados em Salvador. A embarcação afundou nesse fim de semana em frente à Ilha da Maré, na Baía de Todos os Santos. Os 9 tripulantes que estavam a bordo foram resgatados por uma outra lancha que passava pelo local. O caso agora será apurado em um inquérito que foi instaurado pela Marinha. Atletas que sobreviveram ao incêndio no CT do Flamengo continuam internados, um deles em estado grave. Mais detalhes com Renato Barcelos. 2 atletas das categorias de base do Flamengo atingidos pelo incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e que matou 10 jogadores na última sexta-feira continuam internados no Centro de Tratamento Intensivo. O terceiro jogador recebeu alta do CTI na tarde deste domingo. Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, é o atleta que está com o quadro de saúde mais grave, com 35% do corpo queimado. Internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, o jogador permanece sedado e respirando por meio de aparelhos. Neste domingo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi ao Hospital Pedro II acompanhar a recuperação de Jonathan. O prefeito chamou o garoto de herói e reiterou que o agravamento nas queimaduras também ocorreu porque o atleta tentou salvar os colegas e se expôs ao fogo. No início da tarde deste domingo, o Flamengo divulgou um novo boletim médico informando que Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, está bem clinicamente e respira sem ajuda de oxigênio e, por isso, já saiu do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo Clube Rubro Negro, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, que também está no Hospital Vitória, se encontra em curva de melhora, mas se recupera um pouco mais lentamente e segue com tratamento de fisioterapia respiratória no CTI. Dos 10 atletas que morreram na tragédia, Vitor Isaías, Bernardo Piceta, Pablo Henrique, Arthur Vinícius e Christian Esmério já foram velados e enterrados. Riquelmo Viana, Átila Paixão, Jedson Santos, Jorge Eduardo e Samuel Thomas Rosa foram reconhecidos pelos familiares no Instituto Médico Legal e foram levados para suas cidades natais. E só atualizando a informação do Renato, o corpo do adolescente Jedson Beltrão dos Santos, de 14 anos, foi enterrado agora de manhã no cemitério municipal de Itararé, aqui no interior de São Paulo. Um laudo da Prefeitura da capital aponta infiltração, corrosão e comprometimento de estabilidade da ponte que liga a pista expressa da Marginal do Tietê à rodovia Presidente Dutra.
O documento, que foi obtido com exclusividade pela Globo News, traz 24 fotos de vários pontos diferentes do local. A estrutura está interditada desde o dia 23 de janeiro e ainda não tem data para reabertura, de acordo com a Prefeitura. A inspeção foi feita por técnicos da SP Obras, empresa municipal que é ligada à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, 20 dias antes do bloqueio. O laudo cita problemas como comprometimento da estabilidade estrutural, infiltração em junta de dilatação e corrosão na armadura que ajuda a dar sustentação à laje da ponte. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informou ainda que não é possível avaliar o custo e o prazo para entrega da reforma do viaduto, mas que, por se tratar de uma obra emergencial, os trabalhos devem ser concluídos em, no máximo, 6 meses. Rápido intervalo, daqui a pouco outras informações para você, não saia daí. Jovem Pan News. Os principais fatos do Brasil e do mundo você encontra diariamente aqui no Giro de Notícias. São 3 edições diárias com vídeos de até 3 minutos para te informar sobre tudo o que está acontecendo. Então já sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, acompanhe as redes sociais da PAN e também o site jp.com.br. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade, colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Oi, pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora são 11h31, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, sempre assim, na sequência, logo depois do Jornal da Manhã, a partir das 10 horas, a gente continua, a nossa transmissão por imagens não para aqui no YouTube, a gente continua até o meio-dia trazendo para você as principais informações e também pela rede Jovem Pan News e agora, a partir desse momento também aqui para o AM 620, você em São Paulo também passa a acompanhar as principais notícias de hoje. Para você que está chegando agora, um resumo, nosso Top 10.
Reforma da Previdência. Vice-presidente general Hamilton Mourão diz que Bolsonaro vai amaciar terreno no Congresso para o pacote ser aprovado em agosto. Presidente do Senado. Ações no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal miram movimentações suspeitas de Davi Alcolumbre. Rio de Janeiro em alerta. Cidade segue em estado de atenção por causa da forte chuva que deixou 7 mortos na semana passada. Canetada de Bolsonaro. Decreto que concede indulto para presos com doenças graves é publicado no Diário Oficial. Caso Beto Richa. Justiça aceita denúncia e torna ex-governador do Paraná réu por corrupção passiva e organização criminosa. Catedral de Campinas. Ataque em igreja da cidade completa hoje 2 meses e a polícia ainda aguarda laudos para encerrar inquérito. Pacaembu. Concessão do estádio volta a ser suspensa pela Justiça de São Paulo. Crise na Venezuela. Governo dos Estados Unidos propõe à ONU projeto de resolução por eleições no país. Manifestação na Espanha. Milhares de espanhóis vão às ruas em protesto contra a atuação do governo na negociação com a Catalunha. Poderio militar. Presidente do Irã diz que o país está determinado a expandir programa de mísseis. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros continuam as buscas em Brumadinho. As últimas informações, Vitor Moraes. O número de mortos na tragédia de Brumadinho subiu para 165, de acordo com o novo boletim da Defesa Civil e do Gabinete Militar de Minas Gerais, divulgado nesse domingo. Entre os corpos já resgatados, 9 ainda não foram identificados. Ainda há 165 desaparecidos e 138 desabrigados. Nesse domingo, as buscas completaram 17 dias. Com a ajuda de cães farejadores, o foco da atuação das equipes de resgate está sendo na usina ITM, na área administrativa onde fica o refeitório. 11 aeronaves estão sendo usadas, além de 35 máquinas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o efetivo neste domingo somou 352 militares, sendo 150 de Minas Gerais, 129 de outros estados, 64 homens da Força Nacional e 9 voluntários. Por 2 semanas, o posto de comando das operações de busca em Brumadinho funcionou em uma faculdade particular, localizada na entrada do município. De acordo com o governo de Minas Gerais, com o início do ano letivo da instituição previsto para esta segunda-feira, as instalações que abrigam a coordenação das equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram transferidas para um clube do município. O governo de São Paulo começa nesta segunda-feira uma série de ações da Semana de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti. Equipes da Defesa Civil do Estado e das prefeituras farão visitas de casa em casa para eliminar criadouros do mosquito e orientar moradores. Também estão previstos mutirões de limpeza às margens das rodovias e ainda campanhas de conscientização nas escolas. O infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein, lembra que toda a população precisa participar do combate. Mas é importante a gente lembrar que 80% dos focos ainda continuam dentro das casas. As pessoas precisam ter essa informação e elas vão receber as informações, mas deixam os agentes de saúde estarem adentrando, identificarem eventuais focos e fazerem as devidas orientações, para que isso seja perpetuado, não só agora em épocas de chuva, mas ao longo de todo o ano, onde o risco do Aedes com as suas doenças passa a existir. Ao longo da semana de mobilização, os parques estaduais também vão passar por vistorias e profissionais da área da saúde serão capacitados para o manejo correto dos pacientes com suspeita de dengue. Em janeiro, foram registrados mais de 4.500 casos confirmados da doença em São Paulo. Aliança Seguradora recusa atendimento médico a recém-nascido que havia sido incluído no plano de saúde do pai dentro do prazo. Quando completou 3 meses de vida, o bebê teve um quadro de bronquiolite e foi internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Para a surpresa dos pais da criança, que tinham todos os documentos comprobatórios da inclusão, a Aliança Seguradora de Saúde impôs carência na carteira de identificação. O ex-secretário nacional do Consumidor, Arthur Rolo, destaca o desrespeito da Aliança com os consumidores.
Mesmo tendo reconhecido documentalmente que a inclusão dessa criança tinha se dado nos primeiros 30 dias de vida, a Allianz Seguradora de Saúde colocou carência na carteira de identificação do plano de saúde desse recém-nascido. Quando o hospital pediu autorização, deu autorização para aquele primeiro atendimento de urgência, seguiu-se a internação e veio uma conta desse tamanho para os pais dessa criança pagar. Nesse caso, a mãe do bebê havia assinado um termo no compromisso ou um termo no hospital se comprometendo a pagar os custos caso o plano não cobrisse todo o atendimento. O resultado da falta de respeito ao consumidor foi uma conta de R$12 mil para os pais. O advogado Arthur Rolo avalia que a Allianz mostrou incoerência ao mudar as regras do jogo de uma hora para outra, agindo fora da lei e contrariando a própria ação inicial. Diante da falta de boa vontade da empresa para resolver o caso, a questão foi parar nos tribunais. Reclama-se da judicialização da saúde, mas muito dessa judicialização só ocorre devido ao mau comportamento das companhias de planos de saúde. O advogado Leonardo Freire, especialista em direito do consumidor, avalia que a Allianz não poderia recusar o atendimento, uma vez que o pai agiu dentro do prazo estipulado. O direito do recém-nascido ingressar no plano de saúde sem qualquer tipo de carência, desde que faça a adesão ao plano em até 30 dias a partir do nascimento. Esse é um direito garantido pela lei dos planos de saúde e o plano não pode restringir qualquer tipo de atendimento ou qualquer tipo de procedimento ao recém-nascido. O advogado Leonardo Freire aconselha que clientes das seguradoras guardem documentos, especialmente os que mostram a data da inclusão no plano. A medida é uma garantia para o usuário diante da falta de organização e de respeito por parte das empresas, como demonstrado no caso da Allianz Seguradora de Saúde. Agora os destaques internacionais, a crise na Espanha e os desdobramentos do Brexit. Quem conta os detalhes direto de Londres é Ulisses Neto. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta segunda-feira. A Espanha vive mais um momento de tensão política com a questão separatista de fundo. Cerca de 45 mil pessoas foram às ruas de Madrid ontem protestar contra o primeiro-ministro Pedro Sánchez e a forma como o governo está lidando com os separatistas da região de Barcelona. 12 líderes catalães vão a julgamento a partir de amanhã por causa do referendo separatista realizado em 2017. Eles podem ser condenados a até 25 anos de prisão por terem liderado o movimento que feriu a Constituição espanhola e foi o principal líder do referendo. No entanto, o Carles Puigdemont segue refugiado na Bélgica e não irá participar do julgamento, que deve durar de 2 a 3 meses. A multidão nas ruas de Madrid ontem protestou contra a forma que o governo de esquerda vem lidando com os separatistas da Catalunha. Consideram que Sánchez está sendo muito condescendente, sobretudo depois que o primeiro-ministro propôs a nomeação de um relator independente estrangeiro para coordenar o diálogo com os partidos da Catalunha. Embora bastante significativo, o protesto de ontem na capital espanhola acabou sendo menor que o esperado pelo governo de Madrid. A mobilização foi convocada por partidos de diversas correntes da direita espanhola e a multidão nos arredores da Praça Colón pressionou o governo às vésperas da votação do orçamento também deste ano no país. No parlamento, essa votação vai ser realizada na quarta-feira e Sánchez pode acabar obrigado a convocar eleições antecipadas caso não consiga o apoio dos parlamentares para aprovar o projeto. E mais um destaque rapidamente aqui da Europa. Foi confirmado agora há pouco que o Reino Unido teve a pior taxa de crescimento na economia dos últimos 12 anos em 2018. A expansão do PIB britânico foi de 1,4%. No ano de 2017 tinha sido de 1,8%. E é claro, a conta do Brexit já começou a ser paga. Menor atividade industrial, sobretudo da indústria automobilística, foi apontada como um dos principais fatores para essa redução. E há também uma previsão de que a economia cresça ainda menos agora em 2019, justamente por causa das consequências da desfiliação da União Europeia. Claro que o Brexit ainda não está definido, mas ao que tudo indica, ele será realizado mesmo no dia 29 de março, conforme o previsto, depois de todas as negociações entre os britânicos e os europeus.
E nesse domingo foram entregues os prêmios do Grammy 2019, a maior premiação da indústria musical americana. A música This Is America, de Childish Gambino, levou 4 Grammys, incluindo 2 dos prêmios principais da noite, de melhor canção e melhor gravação. Foi o primeiro rap a ganhar essas categorias na história do Grammy. Os outros prêmios principais da noite ficaram com Dua Lipa como artista revelação e Golden Hour, da cantora de country Kacey Musgraves, o álbum do ano. Kacey também ganhou outros 3 prêmios nas categorias country. Dua Lipa ainda levou a melhor gravação dance. Lady Gaga ganhou 3 prêmios, incluindo melhor performance pop por Shallow. Os detalhes da cerimônia você encontra em jp.com.br. E agora as perspectivas do setor automotivo em 2019, destaque de Alex Ruffo. O pronunciamento de Carlos Allenga, presidente da GM Mercosul, com a ameaça de sair do Brasil caso não retome o lucro, ainda ecoa nos porões da indústria automotiva. Na sexta-feira passada, Antônio Megali, presidente da Anfávia, comentou que a indústria precisa gerar lucro, gerar investimentos, mas que o ambiente é positivo e que as empresas programam novos fluxos de investimentos no Brasil. Um problema é que o Brasil teve uma queda de mercado muito grande, naturalmente a rentabilidade das empresas ficou muito baixa. E naturalmente, de uma forma ou de outra, as empresas elas têm que produzir, têm que gerar lucro, têm que gerar investimento. O ambiente é positivo. As empresas, a maioria das empresas tem anunciado investimentos em novos produtos. A gente tem grandes desafios. Então a gente está vendo que o fluxo de investimento continuará positivo e de uma forma geral as empresas, o setor vê o Brasil como um grande mercado, um grande potencial de mercado. Eu não tenho dúvida que novos aportes de investimento virão e que o Brasil vai voltar a ser um dos maiores mercados do mundo. Na contramão do anúncio da General Motors, Pablo Dissi, presidente da Volkswagen para a América Latina, assegurou que os lançamentos anunciados para os próximos anos serão mantidos e que a fabricante alemã já se prepara para um novo ciclo de investimentos no Brasil. Com resultados positivos em 2018, a FCA Fiat Chrysler divulgou seu balanço global na última sexta-feira com desempenho recorde, alicerçado por um discurso bem otimista de Antônio Filosa, presidente do grupo para a América Latina. A FCA globalmente é muito otimista, very optimist, sobre o Brasil e o novo governo brasileiro. O governo do presidente Jair Bolsonaro e as declarações do ministro Paulo Guedes sobre a necessidade de construir caminhos sustentáveis de competitividade para a indústria brasileira e para o setor econômico. Bom, e claramente isso é extremamente positivo ouvir e cria esse ambiente de otimismo do nosso acionista global e do nosso CEO global para essa economia. A FCA gosta desse país muito. O acionista tem até uma história própria com o Brasil de vida. E nós gostamos do Brasil, claramente estamos muito bem no Brasil e que sim, queremos ficar com muita vontade de fazer bem. Para 2019, a previsão é que o mercado fique em torno de 3 milhões de unidades, com crescimento de 11,4%. Mas é claro que tudo isso depende dos rumos a serem dados pelo novo governo de Jair Bolsonaro, com a aprovação das reformas necessárias para a gente retomar de vez o crescimento e também a confiança do investidor aqui no Brasil. Alex Ruffo para o Jornal da Manhã. Esportes. Bom, vamos falar da rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Aqui comigo o André Ranieri. Bom dia, André. Bom dia a você, Vitor Brown. Bom dia também ao ouvinte da Jovem Pan, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, né? Estamos na 6ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes começam a engrenar. Ainda dá para dizer que é pré-temporada, né? Os times não estão 100% do seu condicionamento físico e também não estão no auge da sua forma técnica. Vamos então repassar os principais jogos dessa 6ª rodada do Campeonato Paulista, que começou no sábado com 2 grandes de São Paulo entrando em campo. A sensação Jorge Sampaoli, que depois de perder para o Ituano, ser goleado por 5-1, já conseguiu vencer na Copa do Brasil, agora venceu de novo pelo Campeonato Paulista, bateu o Mirassol por 1-0 no Pacaembu, gol de Jean Mota, né? O artilheiro do Campeonato Paulista. No finalzinho, né? No finalzinho, aos trancos e barrancos, o Soteldo perdeu um gol inacreditável e é engraçado como alguns jogadores
eles melhoram de desempenho quando chega um técnico que ele se identifica. O Jean Mota e o Derlis Gonzalez estão jogando muito bem, artilheiro e vice do Campeonato Paulista, e isso, claro, graças ao Jorge Sampaoli, técnico argentino que é sensação nesse momento no futebol brasileiro. Enquanto o Santos vive um momento excelente, o São Paulo vive um momento muito ruim. Também atuou no sábado e foi derrotado pela Ponte Preta por 1-0 no Moisés Lucarelli. O São Paulo, que tem o principal compromisso da temporada agora no meio de semana, vai encarar o Talleres e perdeu o jogo de ida por 2-0. Fase pré-Libertadores, é o primeiro mata-mata da pré-Libertadores. Se o São Paulo passar, ainda vai ter mais um. E lembrando que existe o gol qualificado. Então, para o torcedor do São Paulo entender, se leva um golzinho, tem que fazer 4, né? E aí a situação vai complicar bastante. A missão do André Jardine é dura, inclusive muita gente já contesta se ele permanecerá para o clássico do final de semana, caso o São Paulo seja eliminado para o Talleres na pré-Libertadores. E ontem teve um outro grande de São Paulo que não vive aquele momento excelente, né? Apesar de 10 contratações já anunciadas, apesar do retorno do técnico Fábio Carille, vive um momento bastante complicado. Corinthians, que no meio de semana passou aos trancos e barrancos pelo Ferroviário na Copa do Brasil, agora perdeu para o Novo Horizontino em uma partida que o Novo Horizontino mereceu a vitória, bateu o Corinthians por 1-0, teve reclamação, gol impedido, não estava. No fim, o gol foi legal, o Novo Horizontino mereceu a vitória e o Corinthians, mais uma vez, atuando muito mal. Aliás, o técnico Fábio Carille conversou com a imprensa após essa partida e falou sobre a cobrança da torcida. Em Londrina, pela Copa do Brasil, no meio de semana, o torcedor, ele já reclamou. E contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, tinham muitos corintianos, claro, e os torcedores reclamaram também. Vamos ouvir o que disse o técnico Fábio Carille. Eu acho que pelo jogo lá em Londrina eu acho justo, né? A gente não jogou nada, hoje já não, hoje a gente já fez um jogo melhor, mas sabendo que a gente tem que melhorar muito mais. Hoje eu fiz diferente do que eu fiz, porque uma sequência de jogos, o jogo foi muito desgastante lá também pelo gramado em Londrina, senti os jogadores muito cansados, foi diferente que eu fiz lá, né? Com o Jadson como meio, ele trabalhando mais de lado, mas é muito cedo, é muito pouco tempo de trabalho em cima disso, mas eu vou ainda levar isso para treino, para jogos, para ver se melhora. E a questão das 6 mudanças, a questão mesmo de início de trabalho, né, de desgaste. Jogaram contra Palmeiras, jogaram contra Londrina e a gente sentiu os jogadores um pouquinho cansados em cima dos nossos exames também, por isso das mudanças. Aí o Fábio Carille, então. Isso, é a participação do técnico do Corinthians, Fábio Carille, tá meio desanimadão. Você sente pela coletiva dele, quando ele tá meio bravo, desanimado, ele não tá gostando, ele fica mais bravo com os jornalistas, como se o jornalista tivesse culpa pelo mau momento. Ali, né? Arredio, arisco, não tem nada a ver, né? O Carille tem que saber dividir bem as coisas. E pra fechar, hoje tem Palmeiras entrando em campo, Palmeiras e Bragantino, esse jogo no Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, às 8 horas da noite. A cobertura da Jovem Pan acontece através do canal de esportes no YouTube, então fique ligado e acompanhe o jogo por lá. Para fechar, Brown, só passando rapidamente a tabela, a classificação do Campeonato Paulista, o Santos lidera o grupo A da competição, tem 15 pontos, o Palmeiras está na segunda colocação do grupo B com 10 pontos, Novo Horizontino assumiu a liderança. No grupo C, o Corinthians é só o terceiro colocado. Não estaria classificado hoje. Não estaria classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista se a competição terminasse hoje. Então, preocupante. Ferroviária está na primeira colocação e Bragantino, que joga hoje contra o Palmeiras, está na segunda. E no grupo D, o São Paulo, mesmo sem viver um grande momento, lidera empatado em número de pontos com o Oeste. Brown. E nada já é metade do Campeonato Paulista, né? Porque são 12 rodadas só, né? É muito curto, então já foram 6 jogos, já foi metade, né? Passa voando, né? Passa voando, então é bom. No caso do Corinthians, por exemplo, a sorte pelo lado do Corinthians é que tem o Carille, então ele tem uma margem maior. Se fosse Jair Ventura, Oswaldo de Oliveira, Cristóvão Borges, qualquer outro treinador já estaria na corda bamba. Então é bom muito time ficar de olho, porque o ano tá passando, já estamos em fevereiro, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, então a desculpa da pré-temporada vai acabar. É isso aí, André, valeu, obrigado pela participação e daqui a pouquinho camisa 10, né? Isso, camisa 10 a partir do meio-dia. Grande abraço a você, Brown, e o ouvinte aqui da Jovem Pan. Bom, de volta à política, agora o comentário de Augusto Nunes. No vídeo gravado em 2014, que viralizou neste fim de semana, José Antônio Dias Toffoli abre o palavrório inverossímil com um vigoroso pontapé no Código Penal. Aspas. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Fecha aspas. Começa a história contada durante um evento promovido pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade do Largo de São Francisco.
Até o mais imbecil estagiário de escritório de advocacia sabe a diferença entre roubo e furto, ignorada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Roubo é o ato de subtrair um bem material de outrem por meio de violência ou ameaça. Já o furto é caracterizado pela tomada de um bem material sem que haja violência ou ameaça contra a vítima. Como informa a sequência do relato, é errado dizer que Vladimir roubou um processo. O que fez o herói de Toffoli foi furtar os autos de um processo que tratava de uma ação de despejo. Mais chocante que a aula de ignorância é o sorriso do narrador. Toffoli acha muito engraçado afanar documentos do Poder Judiciário. É crime. Em pouco mais de 3 minutos, o ministro também diz aonde em vez de onde, troca o correto mandado por um inacreditável mandato, ensina que invasores de prédios alheios devem ser qualificados de ocupantes e confessa que Vladimir escapou de ser punido porque foi socorrido por uma juíza amiga. Por essas e outras, Toffoli fracassou nas 2 tentativas de virar juiz de direito. Apesar disso, ou por isso mesmo, Lula transformou o afilhado em titular do time das 11 togas e hoje Toffoli é presidente do Supremo. Promulgada em 1950, a Lei 1079, conhecida como Lei do Impeachment, define no artigo 39 os crimes de responsabilidade dos ministros do STF, todos puníveis com a perda do cargo. Ouçam o que diz o número 5. Aspas, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, fecha aspas. O vídeo que escancara a cabeça e a alma de Toffoli é desonroso, indigno e indecoroso. E agora a informação que chega de Bauru, Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, a partir desta segunda-feira, dia 11, 3 praças de pedágios localizadas no interior do estado de São Paulo passarão a multar os motoristas que passarem pela cabine de cobrança automática acima do limite permitido de 40 quilômetros horários. As praças estão localizadas nos municípios de Jaú, Boa Esperança do Sul e Coronel Macedo. A administradora dessas rodovias diz que essa medida visa conter colisões traseiras, oferecendo mais segurança aos motoristas e também passageiros que trafegam por essas rodovias. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Obrigado, Pitoli. Agora 11h54, vamos ao comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Está muito claro que o PSL será um problema para o governo Jair Bolsonaro. Vejam agora esse caso dos laranjas, dos possíveis laranjas, vão pipocando. Aconteceu em Minas Gerais, relativo supostamente ao ministro do Turismo, e agora um caso de uma candidata fantasma, supostamente fantasma, em Pernambuco. Acontece assim quando se usa uma sigla de aluguel, é o caso do Jair Bolsonaro. O PSL é uma invenção para abrigar o bolsonarismo. Uma invenção de Gustavo Bebiano, que foi o presidente interino do partido durante o processo eleitoral. Mas o fundador é Luciano Bivar, aquele que alugou o partido. Há um conflito muito claro entre esses dois e agora pipocando no caso dessa suposta laranja candidata irrelevante que teve menos de 300 votos, mas recebeu 400 mil reais do partido, do comando do Partido Nacional, candidata em Pernambuco, terra de Luciano Bivar, onde Bivar sempre controlou o partido, mas o dinheiro veio do comando central do partido, do Diretório Nacional, de Bebiano. A briga, o jogo de empurra entre eles sobre quem é o responsável, sobre quem foi o responsável por essa operação a ser investigada, está dado. A disputa está acontecendo agora. E dessa briga, dessa disputa de poder,
pode sair a verdade sobre essas operações. O PSL é um problema, não apenas no Congresso, não apenas como base de apoio, mas também na disputa de dinheiro, na distribuição de recursos, o partido rico, fundo partidário grande, um partido sem doutrina, sem linhas gerais, sem base. Partido de aluguel. Vai dar trabalho. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Agora são 11h56 e termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Aproveito para deixar você o convite. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News. Lá você encontra todas as reportagens, comentários, tudo que você encontra diariamente aqui na programação da Jovem Pan, você acha depois lá no nosso canal Jovem Pan News. Um abraço para você. Na sequência, a programação esportiva da Jovem Pan. Vem aí o Camisa 10. Você acompanha tudo no canal Jovem Pan Esportes. Boa segunda-feira, um ótimo início de semana e até amanhã.